Olá, seja bem-vindo ao Resenha Simples. E hoje nós vamos fazer uma viagem para um tempo que nós achávamos que conhecíamos bem. Hoje nós vamos fazer uma viagem para uma Idade Média que não nos ensinaram. Muito bem, depois de um bom período no qual o canal ficou resumido aí mais ou menos a 3 ou 4 obras das quais eu vinha fazendo resenha, hoje um livro novo aqui no Resenha Simples. Eu confesso desde o começo que essa não é a minha primeira tentativa de fazer essa resenha. A primeira foi ontem e o vídeo ficou muito grande, mas talvez seja por conta dessa quantidade aqui de marcações, quantidade aqui de indicações de pontos importantes desta obra, que é riquíssima em informações e em detalhes. Eu também já confesso o meu medo de, ao mesmo tempo, falar pouco e acabar deixando passar alguma coisa importante, ou de repente não levando para você a grandiosidade dessa obra, a importância dessa obra, e ao mesmo tempo o medo de falar demais e o vídeo ficar impraticável como ficou o de ontem. Mas vou tentar aqui adiantar bastante e diminuir o tempo do vídeo que foi gravado no dia de ontem. Bom, esse livro aqui eu acredito que seja mais polêmico do que o próprio A Verdade Sufocada, que eu já fiz resenha aqui no canal. Não que esse livro se proponha a ser polêmico, mas fazendo uma breve comparação aos dois períodos, né, seja do regime militar e da Idade Média, ou das duas obras, a gente for pensar, A Verdade Sufocada, ela trata de um tema relativamente muito recente, né, não faz pouco mais de 30 anos que foi encerrado o regime militar no Brasil. Nós temos acesso aos documentos para realizar contrapontos, nós temos relatos de pessoas que viveram durante o período do governo militar, que podem ser um contra-argumento àquilo que se tenta passar nas escolas, nas universidades. E veja bem o quanto de polêmica existe por um período que a gente tem tanto acesso para, digamos, como diz a própria Regine Pernod, para corrigir as deformações de informação. Já a Idade Média é um período, como nós sabemos, muito mais distante, né? A Idade Média se encerrou há mais de 500 anos, né? É um período também muito mais extenso, um período de 1000 anos, de forma idêntica ao período do regime militar aqui no Brasil. Esse período é tratado também de forma muito ideológica, seja para defender pensamentos políticos, seja para denegrir algum costume ou para criticar alguma instituição como a igreja. E para agravar tudo isso, tem o fato de que a Idade Média já sofre aí com séculos de propaganda inverídica sobre esse período. Então, como a própria Regine Pernod fala aqui no livro, uma época recente, eu falei isso há pouco, uma época recente você tem como tentar diminuir esses desvios da verdade que acontecem quando é relatado o que aconteceu, quando se faz história sobre esse período. Porém, um período como a Idade Média, isso é muito difícil, existem muito poucas obras, exceto se a pessoa for realmente uma especialista, ela consegue notar essas inverdades que estão ali, que permeiam os relatos, que permeiam os estudos e até mesmo as reportagens que falam sobre a época medieval. Por exemplo, se um historiador coloca um personagem 30 anos à frente ou 30 anos para trás de quando ele realmente existiu, para beneficiar algum discurso dele, dificilmente o público comum consegue compreender ou consegue identificar isso, e os males que isso causa são muito, muito grandes. Aí você talvez possa perguntar, Wellington, então você vai dizer que esse livro aí vai dizer que tudo que nós aprendemos está errado. Não sei se eu posso chegar a dizer isso, mas na verdade esse livro aqui vai mostrar que a nossa compreensão desse período, na maioria das vezes, é muito, muito, muito deturpada, tá bom? Então vamos lá. Quem é a autora? Quem é Regine Pernod? Regine Pernod é uma
historiadora, é uma francesa, historiadora, arquivista, paleógrafa. Ela nasceu em 17 de junho de 1906, se formou na Faculdade de Artes em 1929. Algumas biografias dizem que ela se formou em letras, essa faculdade de artes seria letras, né? Ela fez seu doutorado na École de Chartres e também na École do Louvre. Em 1947, ela já era curadora do Museu de Reims e em 1949 ela era curadora do Museu de História da França. Posteriormente, ela se tornou curadora do chefe do Arquivo Nacional francês e, por fim, no fim da sua vida, ela era curadora do Centro Joana d'Arc de Orleans, que foi ela mesma quem criou. Na verdade, essa vida em contato com tantas fontes primárias que a nossa autora teve, permitiu que ela fosse autora de nada mais, nada menos que 80 livros ao longo da sua vida, ou seja, uma obra vastíssima, na qual o principal tema foi o medievo. Infelizmente, a nossa autora ela sofre uma discriminação e uma resistência muito grande aqui no Brasil, o que não é difícil de se acreditar ou de se imaginar, uma vez que qualquer autor que tem uma narrativa ou observe a realidade de uma forma diferente daquela que é estabelecida nas academias, nos meios universitários, ele sempre é relegado ao ostracismo, né? Na verdade, essa discriminação também sofreu a Regine Pernot na França, tanto pela sua religião, ela era católica, então também ela não ser de esquerda, e principalmente porque ela rompia, e ela sempre fez questão de romper com aqueles textos acadêmicos demais. A proposta de vida dela sempre foi escrever história no sentido história com H maiúsculo, né? Falar de história para que o público comum, para que um grande número de pessoas pudessem ter acesso e principalmente compreender do que estava sendo falado, do que estava sendo explicado. Mas vamos lá, vamos nos ambientar com este período do qual esse livro aqui ele vai discorrer. A Idade Média, ela começa no século V e vai até o século XV. A maioria das divisões, né, a divisão que nós conhecemos, especialmente nos ensinos secundários e fundamentais, ele divide a Idade Média em duas partes: a Alta Idade Média, que vai do século V ao século X, e a Baixa Idade Média, que vai do século XI ao século V. Atualmente, muitos historiadores têm feito o estudo da Idade Média, dividindo-a em fragmentos menores, né? E essa divisão corresponde mais ou menos ao seguinte: a Primeira Idade Média, ou Antiguidade Tardia, né? Que vai do século V ao século VIII. Posteriormente, viria a Alta Idade Média, que vai do século VIII ao século X. Do século XI ao século XIII é a Idade Média Central. E, por fim, a Baixa Idade Média, que seria do século XIV ao século V. Essa divisão ela se assemelha muito àquilo que a Regine Pernot ela, digamos, sugeriu como divisão para o estudo de um período tão longo em anos, né? O primeiro período seria o período franco, que seria do século V ao século VIII. Posteriormente viria o período imperial, do século VIII ao século X. Idade feudal seria compreendido somente entre o século XI e o século XIII, e por fim, e somente nesse período, que seria efetivamente a Idade Média, que seria do século XIV ao século V. Eu sei que estou falando bastante rápido, mas tenha certeza que tem um motivo, porque é muita informação que eu gostaria de transmitir no sentido de levar para você como esse livro aqui é magnífico. E falando do livro, efetivamente, o livro ele tem uma linguagem muito simples, não simplória, mas muito simples, é bem acessível ao leitor comum, e para mim foi uma grande surpresa mesmo ao começar ali e perceber que não seria uma sucessão de episódios elencados de forma linear em função do tempo, dos quais a Regine Pernot faria uma reexplicação, faria que estava errado. Não é assim que acontece, o que é escrito esse livro. Na verdade, na minha opinião, esse livro ele gira em torno de uma espinha dorsal
que é a tentativa da autora levar o leitor ao questionamento se de fato esses 1000 anos da Idade Média poderiam ser realmente considerados 1000 anos de escravidão. E como é que ela faz isso? Como é que ela vai tentar fomentar isso em nós leitores? Ela vai sempre comparando a Idade das Trevas com o Renascimento, com a Antiguidade, que é o período anterior à Idade Média, e também ela vai comparar a Idade Média ao nosso tempo, né? Aos tempos modernos. E a partir dessa comparação ela vai mostrando que talvez a Idade das Trevas não deveria ser chamada dessa forma. A autora também usa acontecimentos que ocorreram com ela mesmo, já que nesses longos anos de trabalho nos museus e também no Arquivo Nacional da França, deram a ela a oportunidade de passar por inúmeras situações. Além disso, ela também ressalta a contradição que existe entre aquilo que já se tem registro, ou até mesmo aquilo que já foi estudado, já foi publicado, que desmente tantas lendas que existem sobre a Idade Média. Ela na verdade, se entristece também pelo fato dessas informações não chegarem não saírem ali do patamar da academia, dos estudos entre os próprios historiadores, não alcançar o público comum. E tudo isso acaba tendo uma consequência. Se você for pensar, desde a nossa mais tenra idade, quando a gente precisa dar a alguma coisa uma conotação pejorativa, a gente usa muitas vezes o termo Idade Média, período medieval. Essa atitude parece medieval, você parece que está na Idade Média. Então, o não estudo, a não compreensão, a não divulgação de um período de 10 séculos acaba ajudando também para que essa ideia, além de não ser desmontada, a ideia de Idade das Trevas, ela acaba sendo cada vez mais e mais, às vezes por desejos ideológicos, sendo consolidada no coração, na mente e nos estudos das pessoas que têm contato com esse período. Então, para ir demonstrando os equívocos, estamos falando aqui de uma forma branda, né? Para demonstrar os equívocos que existem em torno desse período medieval, a autora ela vai passear por diversas áreas humanas, arqueologia, literatura. Ela vai falar da mulher na Idade Média. Aliás, ela é autora de diversas obras que falam da mulher na Idade Média. Ela vai falar sobre a igreja, ela vai falar sobre escravidão, servidão e fazer uma comparação entre esses dois termos. Tudo isso para levar o leitor àquela espinha dorsal, aquele auto-questionamento sobre a validade dos termos relacionados à Idade Média, aquilo que se conhece da Idade Média. E já no início do livro, a autora vem de forma, digamos, intensa, mostrar para o leitor que o Renascimento ele não foi mais, de certa forma, do que uma imitação da Antiguidade. Ele não poderia nem ser chamado de uma redescoberta da Antiguidade. É como se todo aquele período grego, dos autores gregos, dos autores latinos, tivesse sido completamente esquecido durante o período medieval. Fontes revelam que os autores medievais, os artistas medievais, conheciam profundamente os autores da Antiguidade. Porém, ela relata uma diferença muito básica, muito interessante, na verdade, em relação a esses dois períodos. Na Idade Média, via-se na Antiguidade tesouros a serem explorados, tesouros a partir dos quais poderia se crescer mais. E no Renascimento, a Antiguidade era vista somente como uma fonte para se criar uma mera cópia. E a regra no Renascimento era, de fato, a cópia obstinada. Claro que a autora, e muito menos eu, teria a ousadia de negar tudo aquilo que foi reproduzido no Renascimento, na arte, na arquitetura, na literatura. Aqui a autora fala justamente do espírito desse tempo, né? A ponto de, por exemplo, os mecenas eles enviarem estudantes para a Grécia, para Roma, para poder ter um contato mais próximo com as obras da Antiguidade, e ao retornar para os seus países de origem, para os seus reinos de origem, na verdade, eles pudessem fazer
a cópia o mais próximo possível daquilo que foi produzido na antiguidade. E aí a crítica da autora está justamente nesse anacronismo, especialmente, por exemplo, ela vai falar da questão do direito romano, que mais do que ser observado e trazer para o tempo em que ele foi redescoberto e fazer as adaptações, não, ele foi jogado ali sem qualquer adaptação, sem respeitar todo o tempo que havia sido passado desde o momento em que ele entrou em desuso. E aqui só para deixar rapidamente claro essa questão de como os autores, que eu falei há pouco, como os autores conheciam, os autores medievais conheciam os autores da antiguidade, eu vou lembrar aqui São Bernardo de Claraval, que é um filósofo do século XII. Os textos dele são cheios de citação de autores da antiguidade. Muitas vezes ele recorre a esses autores como argumento, para validar aquilo que ele está dizendo. As obras de Ovídio, por exemplo, tiveram uma importância profunda no século XI. Aristóteles, no século XII, vamos aqui lembrar que a Idade Média é o período do surgimento de São Tomás de Aquino, que, digamos, cristianizou toda a filosofia aristotélica. Timeu de Platão foi uma das obras mais lidas no século XII. Então, todos esses fatos nos levam a entender o como não faz sentido dizer que a antiguidade foi desconhecida durante o período medieval. Alguns historiadores até usam como argumento que após a queda de Constantinopla, muitos exemplares, muitos textos foram trazidos para a Europa e a partir dali se tomou conhecimento daquilo que existia na antiguidade, o que não faz o menor sentido, visto a quantidade de textos que existiam nas universidades europeias durante a Idade Média, nos mosteiros, a própria conservação desses textos durante a Idade Média mostra o quanto eram conhecidos, mas não para serem imitados, mas sim para serem explorados como tesouro, os autores e os artistas da antiguidade, como eles eram vistos na Idade Média. Se, por exemplo, nós formos enveredar pela arquitetura, a gente vai notar que os autores, os arquitetos medievais conheciam as obras que falavam de arquitetura, as obras latinas, as obras gregas, porém não se viam na obrigação de copiar, né? Eles estudavam, compreendiam e a partir dali traçavam um caminho de evolução. E aliás, a arquitetura é uma coisa bem interessante na Idade Média, especialmente quando a gente fala da arquitetura românica, que ela leva como principal, e a autora fala sobre isso no livro, ela leva como principal ideia entender que a forma ela precisa inicialmente estar ligada à função, ou seja, um castelo, um mosteiro, uma igreja, eles serão construídos a partir desta função que eles precisam exercer. E aí que vem a beleza, porque embora você possa ver diversos castelos iguais, românicos, diversas igrejas românicas iguais, diversos mosteiros iguais, você vai perceber que dentro dessa ideia de forma em função daquilo por que foi construído aquele prédio, nasce a particularidade de cada artista. Então você vai ver portais diferentes, você vai ver imagens diferentes, você vai ver detalhes, decorações diferentes, mas sempre respeitando essa ideia que permeou principalmente a arquitetura românica. E aqui eu não vou nem falar que nós precisamos lembrar que a Idade Média é o período das grandes catedrais góticas. Mas vamos continuar, porque só até essa parte a gente já começa a questionar como que se pode pensar que 1000 anos se passaram sem que houvesse nenhuma produção artística, nenhuma produção literária. Vamos lembrar, por exemplo, que é na Idade Média que surge a delicadíssima literatura na qual a mulher é suzerana de todos os poetas, né? Ela é vista ali como aquele ponto quase que inalcançável, digno de amor, digno de toda honra. E veja como é contraditório que uma poesia tão delicada ela tenha surgido num período tão tenebroso, um período de tanta violência, de tantas pessoas rudes. Percebe como é completamente contraditório e como na escrita a autora vem mostrando essa contradição, levando a nós, leitores, a fazer esse questionamento. Uma coisa interessante que eu descobri também lendo o livro, gente, eu sei que eu estou falando muito rápido, eu vou até dar uma pausadinha aqui
para lembrar para você de se inscrever no canal. Afinal de contas, eu não tenho como saber se os vídeos são legais, se os vídeos realmente agradam. O meu parâmetro para entender isso é justamente se você curtiu o canal, se você se inscreveu no canal, ativar as notificações. Não custa nada fazer isso, e afinal de contas você acaba tendo acesso a uma resenha que às vezes é falada de forma muito rápida, mas que é bem diferente daquilo, bem diferente, ou se propõe a ser diferente nesse mundo de booktubers que existe aí. Mas vamos lá. Uma coisa, como eu falava aqui, eu descobri aqui nesse livro é o fato de que o livro, como nós conhecemos esse formato, ele foi justamente concebido na Idade Média, o Codex, né? Ele substituiu todo aquele armazenamento em rolos, né, para o armazenamento nessa forma aqui que nós usamos até hoje no nosso dia a dia, nas nossas leituras. Mas vamos voltar aqui à literatura, às letras, por assim dizer, né, como a gente estava mais ou menos nessa seara. É na Alta Idade Média que nós temos autores como Isidro de Sevilha, e ele já realiza ali, de certa forma, estudos sobre linguística. Olha que coisa interessante, né? Temos autores como Adelmo, temos autores como Beda, o Venerável. Existe uma alta capacidade de criação, de invenção na literatura. E é interessante notar o quê? Que depois da estabilidade proporcionada por Carlos Magno com a restauração do Sacro Império, a literatura se expande, porém, mais uma vez ressaltando, não como uma cópia da antiguidade, ela se expande de forma bem livre a partir das experiências de cada um dos autores e dos artistas. Aliás, a Regine Pernod, ela faz uma consideração, uma crítica bem interessante no que diz respeito aos historiadores de literatura, que eles cometem o erro de um obsessivo desejo de alcançar as origens e os modelos que foram utilizados pelos artistas e pelos escritores na Idade Média. Não que isso seja em si ruim, mas a busca obstinada por isso, tentando encontrar na antiguidade ou em outras regiões a origem daquilo que foi criado especialmente na Idade Média, ela critica isso. É como se qualquer coisa que tenha sido criado de bom na Idade Média não pudesse ter como inspiração a própria Idade Média. E já que eu falei aqui de restauração do Sacro Império por Carlos Magno, retornar um pouquinho aqui e começar a tentar levar para você aquilo que a autora explica aqui, que diz respeito aos costumes, de respeito à sociedade feudal. A gente sabe que houve o fim do Império Romano e também a eclosão do Islã, que levou que a Europa ela fosse dividida em inúmeras células de poder independente. Aí a gente aqui não pode confundir poder independente com capricho pessoal. Então nós tínhamos ali diversas pessoas que viviam no campo e do campo, né, que teoricamente não tinham como se defender sozinhas. Então aí começa a associação entre as pessoas, e alguém que tem mais poder ou mais capacidade bélica acaba tomando para si, sendo acordado que ela vai proteger aqueles outros camponeses. Então a gente começa a entender a forma como isso evolui para a questão da servidão feudal, principalmente. Aí é uma coisa que a Regine Pernod deixa muito clara, que é o entendimento de que a sociedade feudal, da sociedade medieval, ela é regida pelo costume, pela tradição, e para gente que de repente tem uma ideia muito vaga de costume, de tradição, isso já se perdeu bastante na nossa sociedade. É muito difícil compreender isso, é muito difícil ter experiência com esse conceito que é fundamental para que a gente possa compreender o comportamento da própria sociedade medieval, principalmente porque esses costumes que regiam a sociedade feudal, eles eram passíveis de mudança, mas nunca estavam assim à mercê da vontade
particular de cada um. Esse costume medieval, como eu disse, deu um exemplo ali da formação das alianças para a proteção dos camponeses, que progrediu para a servidão, para o regime feudal, efetivamente, como nos é ensinado. Ele nasce sobre a circunstância, né, realmente da situação e do momento em que se vive. E uns caem em desuso, outros costumes são combatidos imediatamente, outros são aceitos e outros são apenas tolerados pela situação. Então é uma sociedade realmente regida pela relação homem-homem, né? pelo contato, pela palavra de cada um, que vale como um documento. Então a sociedade ela é regida de certa forma assim, a sociedade feudal. E para encerrar esse ponto efetivamente das relações e dos costumes feudais, eu vou recorrer à nossa própria autora. Na página 101 ela diz o seguinte: a sociedade feudal é uma sociedade de tendências comunitárias, embora regidas por compromissos pessoais e também essencialmente ligada à terra rural. Fomos a tal ponto dominados por formas de supremacia urbana que admitimos como axioma que a civilização vem da cidade. A palavra urbanidade é uma lembrança da urbis antiga, mas este não é um termo medieval. Toda a história dos tempos feudais prova-nos o contrário. E a partir desse ponto aqui, de que ele diz que nós somos dominados por uma forma de supremacia urbana que admitimos como axioma que a civilização vem da cidade e que isso não encontra eco na sociedade feudal, já que a gente está falando ali dos feudos, dos servos, de proteção, naturalmente vai falar dos castelos que existiam no período feudal e lembrar que, diferente do que se pensa, eles eram um berço de civilização. Ali a população se reunia, seja para se proteger de guerras, seja para fazer pequenos comércios. Também no interior dos castelos acontecia a educação, assim também como nos mosteiros. Aliás, existem inúmeros registros, segundo a própria autora nos fala, de que inúmeros servos foram elevados à dignidade eclesiástica e também à dignidade laical. Porém, olha que interessante, essa produção cultural rica que acontecia no interior dos castelos e que era disseminada, pulverizada por toda a Europa, ela decai profundamente quando? No Renascimento, na Idade das Luzes. Porque se transfere toda aquela produção, todo o governo, toda a política para os centros de governo e poder. E falando aqui de arte especificamente, vou deixar aqui registrado algo que a própria autora deixa aqui no livro, que é a proibição que aconteceu a partir do Renascimento da produção teatral, por exemplo. Entendeu-se que, uma vez que se trazia todo o teatro, toda a arte da antiguidade ali para o Renascimento, entendeu-se que essa, digamos, quase divina ação humana não poderia ser representada, poderia ser reproduzida, digamos assim, por pobres trabalhadores como sapateiros, como ferreiros, como acontecia anteriormente na Idade Média. Houve de fato a proibição de grupos teatrais formados por pessoas comuns de exercer suas produções teatrais. Então vejam bem que contradição, né? Naquilo que é chamado de Idade de Trevas, existia a produção cultural por todos. Naquilo que é chamado de Idade das Luzes, existia a proibição da produção cultural por todos, porque ela só poderia ser apreciada por uma classe abastada. Mas voltando aqui à questão da Idade Média, fazendo um pequeno resumo, os feudos então eram uma consequência natural. O rei feudal era o senhor dos senhores. Existia também, a partir da restauração do Sacro Império, o rei ungido, que era o suzerano dos suzeranos, é o rei ungido que vai regular as relações entre os outros reis e também as relações dos outros reis com ele. O rei ungido, ele assume a defesa do reino e também ele tem como objetivo um equilíbrio, realizar um equilíbrio entre os reis, e aí vem a importância dos casamentos, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Os reis feudais, eles não podiam promulgar leis, por exemplo,
eles não podiam receber impostos, eles não podiam recrutar exército. E olha que interessante, essas atribuições elas são conferidas aos reis a partir do século XV, quando surge a ideia do monarca, ou seja, a questão do monarca ela é posterior à Idade Média e a ele é dado todos esses poderes que o rei feudal não podia ter. Então é por isso justamente que a Regine Pernod ela salienta no livro que é uma confusão relacionar a realeza feudal com a monarquia absolutista. Não, essa relação não pode acontecer e ela, na verdade, é uma confusão. Algo bem interessante, porque a gente sempre entende o absolutismo como se ele seguisse toda a Idade Média. Interessante fazer só aqui um adendo rapidinho, porque eu lembrei, um dia desses eu estava no Instagram e vi a publicação de uma editora, não lembro qual é, que fala de reis taumaturgos. Eu me interessei, né, porque seriam os reis santos, e aí eu não sei se o livro incorre nisso. Eu vou falar do comentário da editora na promoção do livro, que fala assim, vai falar sobre os reis que eram considerados santos durante o absolutismo e o estudo abarca todos os reis da Idade Média. Então veja bem como essa ideia de absolutismo presente na Idade Média, que a autora mostra para a gente aqui que é equivocado, como que ela está impregnada no nosso dia a dia, até nas publicações, ou pelo menos nos comentários de publicações referentes a livros que tratam de reis, seja do Renascimento, seja da Idade Feudal. Mas feito esse adendo, vamos continuar, porque ainda tem bastante água para rolar aqui. Uma coisa que a autora lembra também é que muitas coisas que já haviam caído em desuso na própria Idade Média, elas são restauradas a partir do Renascimento. A corvéia, que não é a mesma que existia na Idade Média, ela é restaurada. O dízimo, que os camponeses e os senhores feudais pagavam à igreja para que existisse um serviço eclesiástico ali, ele é restaurado no Renascimento, mas com uma diferença. Esse dízimo é só pago, não mais para a igreja, mas para os donos de terra, agora os burgueses. E não há nenhum serviço eclesiástico sendo prestado para os camponeses e para aqueles que vivem ali do trabalho rural. E aqui, falando de burgueses e terras, me fez lembrar uma coisa que a autora diz aqui, que houve uma intensificação muito grande na alienação de terras dos camponeses pelos burgueses, como uma classe ascendente, especialmente a partir do Renascimento. E a terra continua sendo sinal de poder, sinal de capacidade financeira. O que os burgueses, a burguesia que ali ascendia ao poder, ela começa a fazer? Ela começa a tirar a terra dos servos. E de que forma? Já que muitos servos já estavam nas terras há muito tempo e muitos deles ou tinham comprado em outras gerações, ou simplesmente herdaram, ou simplesmente o senhor daquela terra havia morrido e não havia qualquer documentação, os burgueses se valeram disso para tomar de forma judicial a terra daqueles camponeses que ali viviam durante o Renascimento. E é interessante que aí a autora nos brinda com uma belíssima refutação de Karl Marx, né, que diz que os burgueses foram que iniciaram a luta contra o absolutismo feudal. E com aquilo que eu já falei aqui um pouco e que a autora aqui explana bem melhor, a gente percebe que nada é mais contraditório do que o termo absolutismo feudal, uma vez que isso não tinha nada a ver com o sistema político que regia ali a Idade Média. Ou seja, a burguesia, na verdade, ela foi, digamos, responsável por restabelecer leis que já estavam completamente descontextualizadas. E aqui, por favor, deixa eu só fazer um adendo. Aqui o termo burguesia não tem nada a ver com aquele termo que é usado especialmente nos discursos políticos da esquerda, tá bom?